Abra comigo sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, capítulo 1. O Natal de José de Nazaré. O Natal de José de Nazaré. Como é que foi o Natal de José de Nazaré? Vamos ver hoje, inicialmente, a partir de Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Conta-se uma história que 2 peregrinos decidiram visitar a imortal cidade de Belém por ocasião das celebrações do Natal. Partiram muitos meses antes, de modo que a chegada coincidiria com as festas natalinas. Um deles só pensava na viagem, na chegada a Jerusalém, a Belém e demais localidades, demais cidades, lugares santos, marcados por milênios de grandiosa história, o berço do cristianismo. E nesse espírito ele fez essa peregrinação, em demanda dos santos lugares, não parou em outros lugares, nada viu na viagem longa e demorada, só lhe interessava chegar. O outro peregrino, à medida que caminhava e percorria as estradas, ia observando os lugares por onde passava. Quando descobria alguma necessidade, algum problema a resolver, ainda que não fosse, demorava-se ali e ajudava a resolver o problema de outrem e a entender a necessidade que aquele seu próximo estava passando. Por isso, o pobre dele jamais chegou a Belém para participar dos festejos natalinos, no mesmo lugar onde Jesus nasceu há mais de 2000 anos. No entanto, dos 2 peregrinos, foi o segundo quem realmente festejou o Natal, de forma apropriada. O primeiro só viu a festa, só a teve no dia de Natal. O segundo, embora não visse os acontecimentos de Belém, participou integralmente e durante toda a viagem do verdadeiro espírito e sentido do Natal. O primeiro peregrino viveu aqueles dias só para si, enquanto o segundo peregrino viveu a viagem inteira para os outros.
dando-se e proporcionando a muitos a felicidade do amor que nasce também em Belém, na pessoa daquele menino Jesus querido. Essa história, ela introduz uma outra história, esse Natal desses peregrinos, introduz o Natal de um outro peregrino por sobre a terra, que foi José de Nazaré, que participou, por assim dizer, de um Natal diferente, um Natal surpreendente, por que não dizer um Natal inesquecível? O Natal de José de Nazaré deu-se a partir de uma teofania, uma linguagem teológica que chamamos teofania, manifestação do Theos, que significa Deus, manifestação de Deus. Pense comigo, o Natal de José de Nazaré deu-se a partir da manifestação de Deus na sua vida. Deus usa aqui, você viu comigo na leitura que fizemos, a teofania do sonho, a revelação de Deus através a José, através de um sonho. E o evangelista Mateus relata que José, o noivo e depois esposo de Maria, sonhou em 4 diferentes momentos e situações. E sob a inspiração do Espírito Santo é que nós vamos procurar refletir sobre eles. Mateus capítulo 1, verso 20, veja comigo novamente. E aqui nós podemos destacar ou encontrar um sonho encorajador, um sonho animador. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado ou está sendo gerado é do Espírito Santo. Eu fico pensando nessa história, imagino que José vivia o seu momento de crise. Eu falo humanamente falando, não é? Ok? Humanamente falando. Principalmente naquela época. Certamente foi para ele uma situação muito difícil, como homem. Quem sabe o seu noivado poderia se abalar. A sua bela e amada noiva Maria estava grávida, sem que ele, José, tivesse se relacionado com ela. Imagine a situação dentro do contexto cultural daquela época. A melhor saída era deixá-la secretamente, abandoná-la, repudiá-la. Mas não, Deus não permitiu. Foi aí que José sonhou. E no sonho o anjo lhe disse: José, filho de Davi, não temas. Deu-lhe uma palavra de ânimo, deu-lhe uma palavra de encorajamento. Não temas, não se preocupe. Eu fico pensando, não, naquele outro verso, não turbe o seu coração. Credes em mim, credes em Deus. A tua mulher, não temas recebê-la, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Aqui nós precisamos destacar a figura do anjo, indispensável na revelação desta mensagem. Não se sabe como, mas de uma forma sobrenatural, a mensagem de Deus chegou até José e mudou o seu Natal. Veja como foi a palavra do anjo. A palavra do anjo foi encorajadora. Foi uma palavra de ânimo, não temas. Da mesma forma, hoje, nós temos essa mensagem da parte de Deus, eu creio, nos encorajando nos momentos difíceis que nós passamos, ou tivemos que passar. Quando o mesmo Deus nos encoraja a prosseguir, o mesmo Deus, o mesmo Espírito nos encoraja a não desistir, entende? Assim como ele fez com
José de Nazaré, ele faz comigo, ele faz com você neste Natal. Por isso, se quiserem roubar os seus sonhos, não desista, lute, persevere, persista. Se Deus te deu uma visão espiritual, e nesta visão pode até ter sido em um sonho, o sonho significa uma direção, um direcionamento, entende? Um caminho, aponta para uma decisão. Nós só temos, e você crê que foi algo que veio de Deus, só temos 3 palavras, só temos 3 posturas, atitudes: avance, avance, avance. Amém, queridos? Não temas, avance. É Deus que falou, é Deus que prometeu, Ele é fiel em cumprir. Se é promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Por isso, se quiserem roubar os seus sonhos, você tem um direcionamento da parte de Deus, não desista, lute por esses sonhos, realize, persevere, porque quem persevera sempre alcança. Agora, algo importante, nós somos encorajados para encorajar. Então, se encontramos ou encontrarmos alguém neste Natal, precisando ser encorajado, precisando ser animado, precisando desta palavra, não temas, que eu e você sejamos o instrumento de Deus para levar ânimo, para levar coragem a esses corações. Então, o primeiro sonho aqui de José de Nazaré, o Natal de José de Nazaré, teve este primeiro sonho, ou neste sonho teve este primeiro aspecto. Foi um sonho encorajador, foi um sonho animador, foi um sonho que pôs-lhe para frente, deu-lhe um revestimento de coragem, entende? Não de desistência, não de morte, não de abandono, não de repúdio da pessoa amada. Você está entendendo como que Deus se revela? E agora, destaco também no capítulo 2 de Mateus, verso número 13, foi um sonho estratégico, um sonho encorajador, animador, mas também foi um sonho estratégico. Veja, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. O orgulhoso rei Herodes estava à procura do menino Jesus, você sabe a história. Ele queria matar Jesus, o menino Jesus. Eles haviam feito um decreto de que todas as crianças até 2 anos deveriam serem mortas. Eles deviam matar as crianças até 2 anos, porque eles temiam o nascimento do menino Jesus, do Messias prometido. Mas no seu sonho, José de Nazaré recebeu do anjo significa mensageiro de Deus, recebeu uma ordem estratégica: toma o menino, sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, até que eu volte a conversar com você. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos observar ocasiões quando Deus guiou os seus filhos, dando-lhe orientações estratégicas. A Bíblia é um livro, alguém já disse que a Bíblia é um livro de um estrategista. Você encontra diversas estratégias. E se você fizer um balanço em sua vida, você vai perceber que muitas das vezes Deus agiu estrategicamente, ainda que você não tenha entendido na hora, mas depois você compreendeu, entendeu que aquilo que aconteceu com você foi algo bom, foi um livramento, foi uma provisão, foi a mão de Deus que está estendida sobre a sua vida, sim ou não? Então eu creio que Deus continua agindo estrategicamente. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre o será, agiu desta forma com José de Nazaré naquele Natal, por que não agiria comigo, com você também neste Natal?
e por todos os dias das nossas vidas, dando-nos paz na direção correta a prosseguirmos, o direcionamento correto para as nossas escolhas, as nossas decisões. Afinal de contas, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, quando nós temos paz, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Se você tem que tomar uma decisão e você consulta a Deus, você depende de Deus, você ora a Deus, você busca a Deus, você vai sentir uma resposta de paz. Sim ou não? Se você tem certeza, você vai entender que Deus não está. Se você tem dúvidas sobre aquela decisão que você vai tomar, você vai entender que Deus não está nesse negócio, porque Deus não vai causar-lhe um espírito de confusão, de dúvidas em você. Deus é um Deus de certeza, é um Deus de convicção. Sim ou não? E que você recebe esta paz de Jesus neste Natal. Da mesma forma, olhando para o Natal de José de Nazaré, nós temos essa mensagem da parte de Deus, queridos, nos encorajando, nos dando ânimo e nos encaminhando estrategicamente. Então eu penso que assim como Deus fez com José de Nazaré, faz comigo e faz com você também neste Natal. Então o desafio é, se neste Natal Deus conduzir você de forma estratégica a levar uma mensagem de paz, de esperança, de ânimo, de encorajamento a alguém que estiver precisando, vá em frente. Deus é contigo, Emanuel já chegou e já está entre nós. Amém, queridos? Aliás, a esperança é o terceiro aspecto desse sonho de José de Nazaré neste Natal, que a Bíblia mencionou. Veja comigo, Mateus 2, agora, verso 19 e 20. Eu quero destacar aqui que foi um sonho de esperança. O primeiro aspecto desse sonho foi um sonho encorajador, um sonho animador. Agora nós temos aqui um sonho de esperança, um sonho estratégico, mas um sonho de esperança. Dispõe-te, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, depois de uma temporada no Egito, depois de uma fuga estratégica, Deus aparece através desse mensageiro, do anjo, pela terceira vez a José de Nazaré. Ele diz: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Percebam que nessas duas últimas vezes que o anjo apareceu para José de Nazaré, foi preciso que ele se dispusesse. Essa palavra não está aqui por acaso, não se repete por acaso, por duas vezes. Isso me leva a crer que a gente precisa se dispor, correr atrás dos nossos sonhos, daquilo que nós esperamos, daquilo que o Espírito Santo já direcionou para nós, daquele caminho que Ele já abriu, daquela porta que Deus já abriu. É necessário disposição. Dispõe-te agora. Josué também ouviu da parte de Deus. Deus, Ele é um Deus de disposição. Nós servimos a esse Deus que está disposto a abençoar, está disponível para trazer a sua bênção. Sempre haverá uma contrapartida da nossa parte, ou seja, Deus tem feito a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você entende isso? Você tem feito a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele. Os inimigos que se levantaram contra Deus e contra os seus filhos, pereceram,
caíram por terra fulminados, aniquilados. Todo aquele que se levanta contra os projetos de Deus, contra os ungidos do Senhor, os consagrados, como cantamos, eles são exterminados, é o que a Bíblia diz. Deus é o nosso justo juiz, nós temos um advogado junto ao Pai. Lá em Êxodo 14, verso 13 e 14, vai nos dizer que Deus trabalha pelos seus. Deus trabalha por nós, queridos. Nos ajuda de forma estratégica, nos livra do mal, de um mal pior, entende? E os inimigos que se levantam contra os servos do Senhor, aqui há uma promessa: eles perecem. Assim nós vamos ter a certeza, ou melhor, vamos ter a esperança e também levar esperança aos perdidos, aos cativos, aqueles que ainda estão presos dentro mesmo, muitas vezes dentro de si mesmos. Levar essa palavra de esperança, de encorajamento, de ânimo àqueles que estão com o coração contrito, aos doentes, aos sem esperança, desanimados. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos que estão nesses dias desanimados, cansados, aflitos, sobrecarregados? Ei, a mensagem é sempre a mesma. A mensagem de Jesus é sempre a mesma para todos os tempos, anote aí. A mensagem de Jesus, que são as boas novas do reino de Deus, o evangelho são as boas novas do reino de Deus, ela é sempre a mesma em todas as épocas, em todos os tempos, para as mesmas, para todas as pessoas. E qual é a mensagem? Vinde a mim, disse o Senhor Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados. Podemos ampliar esse texto dizendo: aqueles que estão sem paz, cansados, desanimados, sem esperança, aflitos, com depressão, doentes, enfermos, afastados. Vinde a mim, disse Jesus. Essa é a mensagem do Natal. Nós podemos levar a esperança de que o menino Jesus nasceu e está vivo entre nós. Agora, você vai observar comigo, finalmente, um quarto aspecto, ou um quarto sonho, que é um sonho do cuidado de Deus. Mateus 2, 22 a 23. Um sonho do cuidado de Deus. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, olha aí, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Depois de sua volta do Egito para Israel, José de Nazaré sentia-se ainda inseguro, porque o rei Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes. Era normal se sentir assim, seguro, com medo. A reação normal de um pai indefeso, humilde, e que faz tudo para proteger um filho, assim como a mãe. No entanto, se Deus tinha permitido eles percorrerem todo esse caminho, certamente iria dar o livramento final, iria cumprir a sua promessa dita pelos profetas anteriormente. Porque Deus completa a obra que começou nas nossas vidas. Deus completa a obra que começou nas nossas vidas, meu irmão. Filipenses 1:6. O apóstolo Paulo fala com convicção, com fé, com esta certeza. Ele fala: estou plenamente certo, equivale a dizer estou convencido, referindo-se a Jesus, que aquele, referindo-se a Deus, que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Esse dia de Cristo Jesus refere-se, pré-anuncia a parousia, que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Então, até a volta de Cristo, Ele vai completar a boa obra que começou em mim e em você. E nada e ninguém irá impedir. Se Deus tinha uma boa obra, e tinha realmente na vida de José de Nazaré, nada e ninguém poderia impedir, mas era normal humano ficar inseguro, era normal humano ficar com medo, sim ou não? Mas foi quando então, por providência ou por divina advertência, Deus preveniu José de Nazaré em sonho, você viu comigo, e então ele se retirou para as regiões da Galileia. José de Nazaré foi com a família morar em Nazaré, e assim se cumpriu a profecia. Jesus foi criado, preservado a sua integridade. Tudo isso porque uma família acolheu o menino Jesus. Desde recém-nascido ele foi perseguido, você percebe isso na leitura dos textos. Foi levado às pressas para lugares distantes, diferentes e estranhos. Não tinha lugar definido para morar. Por isso, já adulto, ele havia dito para um jovem que queria segui-lo: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem uma morada, não tem uma residência fixa. Você quer realmente me seguir? Porque desde pequeno o menino Jesus já estava acostumado. Não podia receber visitas, mas valeu a pena todo o investimento que aquela família fez, pois Jesus cresceu e se tornou o Salvador da humanidade. Quando adulto, também foi perseguido. O profeta Isaías, no capítulo 53, já anunciara: pelos nossos pecados ele seria moído, pelas nossas transgressões esmagado, como ovelha enviada ao matadouro. Jesus não abriu a boca, aguentou calado o peso das nossas transgressões e iniquidades. Esta é a mensagem do Natal. Não só a mensagem de um menino Jesus, mas de um Jesus homem. Um Jesus, um menino que se tornou homem, e um homem que se tornou o Salvador da humanidade, porque nasceu sim, mas tornou-se homem. E você conhece a história, mesmo contra a sua vontade pessoal, Jesus tomou o cálice amargo do pecado dos outros, tudo isso para fazer a vontade divina. Foi traído por um dos seus próprios discípulos, humilhado. Jesus foi surrado, cuspiram na cara dele, chicotearam 40 vezes o corpo dele. Jesus foi ignorado por outro de seus próprios discípulos, foi levado a um lugar chamado Gólgota, que no grego significa lugar da caveira. Teve que levar a própria cruz, e nela foi crucificado. Passou ali naquela cruz por mais de 3 horas, com câimbras nos pés, nas mãos, no corpo todo, retorcido, pregado no madeiro. Como se não bastasse, um dos seus lados foi perfurado com uma aguda lança dos soldados. Não demorou muito, expirou. Foi-se ali o último fôlego de vida daquele que nasceu para morrer. Porém, nem Herodes e nem Arquelau, nem outros acusadores e falsos religiosos, hipócritas da época, foram capazes de deter Jesus, percebe? Perseguiram sim, tentaram matá-lo, ignoraram, humilharam, mas não foram capazes de detê-lo. Nem a própria cruz, onde ele foi pregado, foi capaz de prender Jesus, pois Deus ressuscitou Jesus dos mortos ao 3º dia e colocou esse nome que está aqui, o nome de Jesus, acima de todo e qualquer nome,
para que qualquer dia desses, não muito distante de hoje, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, nós cristãos celebramos o Natal, o nascimento do menino Jesus, o Verbo encarnado de Deus em figura humana. Só assim o Natal tem sentido, o Natal com Cristo, pois o Natal sem Cristo é festa pagã. Eu quero concluir dizendo que os sonhos de José de Nazaré nos ajudam a entender a grande verdade de que Deus fala conosco quando quer, como quer, da forma como Ele quer, no tempo dEle. Essa é a mensagem, uma mensagem encorajadora, uma mensagem de ânimo, uma mensagem estratégica, uma mensagem que leva a esperança, mas uma mensagem que revela o cuidado dEle para com cada um de nós, entenderam? Então, que as lições dos sonhos de José, ou os apontamentos desses sonhos de José de Nazaré, nos edifiquem e nos fortaleçam nessa caminhada cristã. O Natal de José de Nazaré foi diferente, porque ele permitiu o agir de Deus em sua vida. Foi obediente, foi temente a Deus e foi obediente ao que o anjo, o mensageiro de Deus falou com ele. Portanto, eu pergunto para você nesta noite, você permite o agir de Deus na sua vida? Você tem permitido o agir do Espírito Santo na sua vida? Porque certamente o Espírito Santo tem falado com você, certamente, não tenho dúvidas que Deus tem falado ao seu coração. Eu creio que assim nós vamos ter um Natal encorajador, um Natal estratégico, de esperança e sob o cuidado de Deus. E que isso se torne uma realidade em nossos lares, nas nossas famílias, não apenas nessa noite de Natal, mas por todos os dias que seguem das nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração para o seu coração, desejo da minha família para a sua família, no nome poderoso do menino Jesus, que se tornou o Cristo, o Salvador ungido, o Cristo, o Jesus ressurreto que está aqui, o Deus, o próprio Deus Emanuel. Amém, amados?